cheguei aqui no Piauí, me apresentei, fui lá conhecer o museu, a Casa Odilon Nunes, e nessa oportunidade eu conheci a Selma, que era então museóloga do museu. E aí eu me apresentei dizendo que eu era restauradora, que eu tinha feito o curso, e ela logo prontamente disse: Lena, venha para trabalhar conosco, porque na verdade o acervo está todo aí, precisa de uma restauradora. E eu não tenho domínio, eu sou museóloga. Aí pronto, eu então fiquei com aquela, na verdade, com aquela proposta de montar o primeiro projeto, que foi encaminhado para o MIC, e então foi montada realmente a oficina. Agora restava, na verdade, começar a pensar nas pessoas que iam trabalhar na mão de obra de auxiliares. Na verdade, assim, a oficina, a ideia era montar, era atender, né, em intervenção de conservação e restauro, o sistema de museus. Significa que seria o Museu do Piauí e suas casas de cultura, que na época o Espaço Maria Bonita, o Museu do Couro. Só que, na verdade, como a equipe ainda era bem reduzida, né, nós não conseguimos ter uma ação muito, digamos, muito efetiva. Então, na verdade, nós começamos, e enquanto eu estive na oficina, foi, na verdade, para o acervo do Museu do Piauí. Eu fui a segunda diretora da oficina. A oficina foi fundada pela Zosilena Costa, então eu assumi a oficina depois de 2, 3 anos de treinamento com ela. Ela treinou todos os funcionários. Naquele momento nós tínhamos uns 5 ou 6 funcionários por aí, e ela treinou todos nós para trabalhar corretamente de um modo científico, como ela tinha aprendido no Secor de Minas Gerais, para fazer um trabalho eficiente de restauro. E então a Helenilce, que já era funcionária da oficina, que foi treinada também pela Lena, uma parte pela Lena e outra parte por mim, ela então assumiu a direção da oficina de restauração durante muito tempo também, e depois, quando ela teve necessidade de sair para outras ocupações, ela assumiu outra funcionária, a Sueli, e agora atualmente o mestre Dico. Então, na oficina eu fui conservadora, restauradora, fui gestora por 4 anos, né, e pude ver de perto, né, as dificuldades pelas quais passa um gestor nesse sistema estadual. Quando eu entrei na oficina com Zosilena, né, Zosilena estava lutando para levar a oficina para a universidade, né? Ela estava lutando demais para levar para lá, para a gente adquirir mais conhecimentos científicos, né? Eu, na verdade, ainda fui 2 vezes falar com o reitor, então, que era o Pedro Leopoldino na época, e eu, então, lancei a ideia: vamos fazer um centro de restauro na universidade, porque eu sempre penso que lá tem, digamos assim, toda uma condição para isso. Inclusive, além da mão de obra, que é o mais importante, nós temos alguns centros que poderiam dar apoio. Por exemplo, o centro que nós temos do CCN, que tem um curso de Química, que podia estar fazendo as análises estratigráficas dos trabalhos. E então, na época, ele ficou muito entusiasmado. Mas aí depois a gente foi de novo se esquecendo. E hoje a gente ainda acalenta essa ideia de estar se formando, não é? Cursos, pelo menos fazer os cursos de especialização nessa área. O Estado tem um acervo grande de peças, né? Então a importância é a gente conservar esse acervo do Estado, porque não tem o museu, né, que a gente faz esse trabalho de conservação, restauração das peças do museu. Então é importantíssimo, porque a gente vai conservar, a gente vai tentar prolongar a vida desse acervo, né? E por ser só única, é a única que tem aqui no Estado, é a nossa. Então essa relação com o bem cultural móvel se torna estreito, né, em relação à obra conservador, porque a gente passa muito tempo, né, nessa conservação, nessa restauração. Então, muitas vezes a gente adquire até uma afetividade, fica difícil de devolver a peça, né? Nós tivemos casos de imagens sacras que nós tivemos na oficina de restauração do Estado, em que elas chegaram a passar 8 anos, né? Então, as pessoas vinham rezar na imagem, e quando ela teve que sair, né, foi quase um chororô, né? As pessoas não queriam mais que a peça saísse da oficina. Com relação às peças, a gente se empenha em todas as peças que vêm. A gente se
a gente se encanta por cada restauração que faz. E quando vê o trabalho terminado, isso é uma alegria, e a gente vê como conseguimos, deu certo, foi bom, né? Então isso é muito bom. E houve peças que realmente deixaram marcadas o nosso coração, vamos dizer assim, né? Porque umas peças de Oeiras que veio um Cristo de Oeiras, da Igreja Matriz de Oeiras, que foi um trabalho muito bom, um trabalho da equipe toda, desde o pessoal que trabalhava com a madeira para poder fazer a complementação de dedo, de braço. Então foi um trabalho muito bom nessa área, e um trabalho muito bom de nivelamento, de complementação de policromia, e um trabalho que depois nós nos encantamos, tiramos foto com a peça todos juntos, e foi um trabalho muito gratificante. Outro trabalho muito bom, que realmente foi bem feito também, foi o retábulo de Piracuruca, que estava no museu, se desgastando há anos, precisando de restauração. Então, nós assumimos isso e restauramos essa peça. Não só os museus necessitam, as casas que são vinculadas à Secult, mas também muitas pessoas em casa têm uma peça, né, que é uma demanda realmente muito grande, que eu acho que só a oficina de restauração, o pessoal que aqui está, não consegue atender integralmente. A gente recebe peças particulares, com essa verba particular se compra para fazer a restauração de peças do Estado, peças do museu, né? E à medida que os anos foram passando, a oficina não teve da parte dos gestores tanto interesse como nós gostaríamos que tivesse. Vou ser bastante sincera, eu não senti muito reconhecimento. Eu acho que talvez porque nosso trabalho era bem intimista, né? Era muito bem dentro do museu, não tinha muito assim respaldo da mídia. Isso talvez tenha sido um ponto negativo, a gente nunca divulgou muito o nosso trabalho lá. Então nós fazíamos, ficava muito por conhecimento do gestor, das pessoas que estavam lá. Algum público que tenha ido, logicamente, olhar as peças, talvez nem tenha atentado que eram peças restauradas. E o Estado, o poder público, nem sempre tem esse recurso suficiente, ou talvez, aqui eu botaria uma aspas, o interesse, a prioridade em garantir esse recurso para a conservação e a restauração. Porque isso é uma atividade, é um meio que não dá muita divulgação, não dá muita mídia e muito voto. O trabalho de conservação e restauro é um trabalho que não tem muita visibilidade, né? É um trabalho de bastidores, onde ficamos lá nas nossas salas com as nossas luzes artificiais, né? Tentando dar estabilidade àquelas peças, àqueles acervos que já entraram em degradação. Vamos trabalhar até o dia que der certo, porque incentivo a gente não tem nenhum. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Nenhum. Aqui se trabalha mais por boa vontade dos funcionários. Todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. Eu faço da parte de registrar as peças, essa parte eu me identifico mais. A gente apela muito para livros, né, e para a internet, para se atualizar com material e até com algumas técnicas. Porque o acervo está aí, ele está envelhecendo e às vezes está envelhecendo com uma velocidade enorme, porque nós temos vários fatores ambientais. O próprio Museu do Piauí, gente, depois da abertura daquela passagem de ônibus, ele está numa uma ação acelerada de degradação. Ao menos se nós tivéssemos estagiários, fizéssemos uma parceria com a universidade, com alguma entidade que fornecessem estagiários que pudessem aprender e trabalhar junto à oficina, seria muito interessante. Por quê? Daqui a 5, 6 anos, o pessoal da oficina, os funcionários da oficina, que já trabalham lá há
29 anos, eles estão prestes a se aposentar. Então é nesse momento, enquanto eles estão lá trabalhando, que nós precisamos aumentar o quadro de funcionários da oficina. Nós tínhamos uma biblioteca que não tinha bibliotecário. Nós temos museu que não tem museólogo, né? Então, é uma coisa que é um déficit que nós precisamos corrigir, dentro inclusive do plano de cargos e salários, carreiras e vencimentos que nós estamos enviando agora para a Assembleia. Isso está previsto, a presença desses profissionais. Nós criamos aqui no meio norte do Brasil, nomeadamente na cidade de Parnaíba, do contexto da Universidade Federal do Piauí, o primeiro mestrado profissional em Artes, Patrimônio e Museologia. E esse mestrado ele tem uma singularidade, qual seja, né? É olhar para o território, é olhar para o mundo no qual a gente vive e detectar os problemas que precisam ser resolvidos. Qual é o problema, então, dessa região meio norte do Brasil? Formar pessoas. Formar recursos humanos no campo do patrimônio e da museologia. Eu lembro muito bem da professora Áurea Pinheiro, né? Com toda a equipe, vocês lá no museu, e a gente já começando a falar sobre isso, sonhar, né? Primeiro na graduação, aí depois vem a pós-graduação, o mestrado. Então isso foi muito importante, está sendo muito importante, porque o que eu percebo é o seguinte, é que as pessoas que estão fazendo o mestrado em Parnaíba, né, de patrimônio, artes e museologia, são pessoas realmente que se identificam. E nós precisamos realmente desse público, dessas pessoas que se identificam, porque para a gente trabalhar nessa área tem que ter muito amor. Então, dentro da minha pesquisa, buscou-se procurar meios, né, para melhorar essa situação, para ir atrás da busca de formação, para tentar conseguir recursos. Tá? Então, como o método adotado no mestrado foi a pesquisação, né, onde se podia trabalhar diretamente com essas pessoas, com essas comunidades, né, propondo problemas e tentando resolver esses problemas junto com essa comunidade. Então, dentre as ações no programa de pesquisa do mestrado, foram previstas capacitações, né, para serem desenvolvidas mesmo com estudantes, com profissionais, pessoas que já lidam com o patrimônio e até mesmo para pessoas leigas, né? Exatamente para sensibilizar pessoas para que eles possam se tornar os nossos futuros conservadores e restauradores. Né? Porque só valoriza e só gosta quem conhece. Então, era preciso fazer isso nas escolas, desde o ensino fundamental, ensino médio, fazer um trabalho muito bom, muito profundo, inclusive de conservação, de conscientização do valor das peças de arte aqui do estado. Eu tinha habilidade com pintura, com nivelamento e tudo mais, mas não tinha o conhecimento científico da coisa ou a forma mais correta de se fazer. Então, após o curso, no primeiro curso, essa que é a segunda etapa, eu já eu conheci a forma mais correta de se lidar com o acervo histórico-cultural. Eu fazia muita restauração lá em casa, né, para alguns amigos, mas era um processo, não era de restauração, era um processo de pintura, de repintura e tal. Aqui não, a gente aprendeu a fazer a restauração com um cunho científico, né? Com todos os trâmites, com todos os procedimentos que se usa. Precisava ter mais qualidade, ter mais produtos no mercado. Desenvolver assim, a sensibilidade nas pessoas também, porque são poucas pessoas que gostam da restauração, de conservação, de admirar, de visitar museus, de ver essas obras. São poucas pessoas que têm essa sensibilidade e o gosto. Mas essa equipe está lá resistindo, né, todo esse tempo, né, e é louvável que se dê importância a essas pessoas, a essa história, a esse setor. Tem que pensar num funcionário que realmente goste de trabalhar com peça de arte, porque se a pessoa que for assumir não gostar do que faz, não vai ter sucesso de jeito nenhum.
Quer dizer, vai sair umas restaurações grosseiras, sem amor, porque quando a gente restaura, a gente aplica, a gente está dentro daquela peça. O carinho, o amor que a gente tem pela arte, a gente joga em cima daquela peça. Então aquela peça não sai só restaurada, ela sai cheia de carinho, cheia de amor, né?